Então, pessoal, vamos agora para a nossa aula 3 do nosso módulo 4, onde a gente vai falar sobre gestão da informação. Fique tranquilo que você já sabe tudo sobre isso, porque isso era da versão anterior, apenas mudou de nome. Então, vamos lá. Então, nessa aula de gestão da informação, a gente vai falar sobre controle de documento e controle de registro. Era assim que era falado na versão anterior da norma. Agora eles trocaram esse nome para gestão da informação. E por que foi mudado esse nome? Muito porque muitos documentos que eram obrigatórios na versão anterior, eles deixaram de ser obrigatórios e, em função disso, eu acho que quiseram, então, enxugar um pouco essa forma da exigência de tanta documentação. Algumas documentações que não são exigidas na ISO, elas são exigidas no SIAC, como, por exemplo, o Manual da Qualidade. Então, esse requisito tem a ver com a criação da sua documentação, que você vai fazer adequada à realidade da sua organização, da sua construtora. Então, é nesse requisito que a gente vai definir como é que a gente vai identificar os nossos documentos, qual vai ser o formato, como vai ser a questão das revisões e quem será o responsável pelas aprovações. Então, e controle de informação tem a ver com documentos e registro. O que é um registro? É aquele nosso formulário que depois que eu preencho as informações, depois que eu crio as evidências, eles são chamados de registro. E a norma chama agora tudo isso como informação documentada. Então, tem duas palavrinhas, dois termos na norma, né, que é manter informação documentada, e quando ela fala isso, ela está falando do documento. Então, ela está falando de um manual, de um PQO, de um PDE, de um procedimento de execução de serviço, ela está falando do plano de controle tecnológico, dos procedimentos de gestão para cada um dos processos que você muito provavelmente fez. Não necessariamente todos os processos precisam ter informação documentada, mas aqueles que você decidir que você vai fazer, ou aqueles que a norma obrigar você a fazer, né, exigir, tiver requisito, você tem que fazer um documento. Então, é isso que ela chama de informação documentada. Reter a informação documentada, quando ela traz esse termo, então a gente precisa ficar atento, porque neste caso ela está pedindo evidências, então ela está pedindo registro. Para muitos dos requisitos, ela pede apenas que a construtora retenha a informação documentada. Então, aqui é a exigência, né, do Manual da Qualidade, estamos falando aqui do SIAC. Então, a norma pede, mantém o Manual da Qualidade, é nele que a gente deve constar o escopo da nossa certificação, o escopo do nosso sistema de gestão da qualidade, e esse escopo a gente falou lá no início, que eu vou repetir só para relembrar vocês, né? Que tem a ver com os tipos de obra que aquela construtora faz. Então, se você é uma construtora que faz obras de saneamento, você vai ter lá o seu escopo, execução de obras de saneamento. Se você é uma construtora que faz obra de edificações, vai ter lá no seu escopo, execução de obras de edificações. Então, você tem que ter os procedimentos documentados de acordo com as exigências, e no manual você deve fazer uma referência a esses documentos. Também é necessário que nesse documento você tenha aquela descrição da sequência e da interação dos processos de gestão da qualidade. Então, isso foi uma coisa que a gente falou lá no início, quando a gente falou de mapeamento de processo, da liderança, ali a gente falou já sobre isso. Então, permanecem como documentos obrigatórios, olha aí, eu estou chamando a atenção, né?
Manual da Qualidade, PQO, Plano de Controle Tecnológico, e o Plano de Controle Tecnológico tem que ter atenção porque ele é obrigatório para todos os escopos. Então, é preciso a gente ficar atento que eu não faço plano de controle tecnológico apenas para obra de edificações, a gente faz para qualquer tipo de obra. E os documentos de origem externa? Isso também é uma informação documentada. Quais são os requisitos de origem externa? Então, são as normas técnicas, quando eu tiver uma norma técnica que eu adquiri, que eu comprei, que está na minha empresa, ela precisa ser controlada. Os projetos, os memoriais, a especificação do cliente, esses são todos documentos de origem externa e a gente precisa controlar. Tem essa nota, né, que as empresas consultoras elas não estão obrigadas a disponibilizar as normas técnicas, que por acaso ela cite lá nos seus documentos, tais como especificação de materiais ou procedimento de execução de serviço, a gente sempre cita lá qual foi a norma técnica que a gente utilizou para realizar aquele procedimento, para elaborar aquele procedimento. Nesse caso, não necessariamente eu tenho que ter esse controle na minha lista mestra, que é o que normalmente todo mundo tem, né? Uma lista mestra de controle de documento externo. Mas aquelas normas que eu tiver comprado, que eu tiver adquirido, que esteja em poder da consultora, essas sim precisam estar controladas como um documento de informação de origem externa, e aí eu preciso identificar e controlar esse documento. Então, era isso, gente. Esse é um requisito que a gente já está acostumado, que ele já era da versão anterior. Muitíssimo obrigada. Fique aí que a gente vai ter mais coisa para conversar.